Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui porque nós assistimos um filme chamado A Lista da Minha Vida. É um filme de 2025, super atual, e tem muitas lições interessantes para a gente aplicar para a felicidade a dois. Então, já saiba que se você não assistiu esse filme, vai ter spoilers, tá bom? Qualquer coisa, vai lá, assiste o filme, depois volta aqui para assistir esse vídeo, ou não, assiste o vídeo se você não tem muito problema com spoilers, né? E depois assiste o filme que eu tenho certeza que você vai amar. Sim, o filme fala sobre uma mulher que ela é a mais nova da família, né? E ela tem muito contato com a mãe. E aí ela descobre que a mãe está um pouco doente. E antes da mãe falecer, ela encontra uma lista que ela fez quando ela era adolescente. Então a mãe percebe que ela tinha abandonado todos os sonhos dela para viver uma vida mediana, medíocre, né? E a mãe ela percebe que a filha ela tem muito potencial e ela tem sonhos a realizar. E depois que a mãe falece, ela faz essa lista e ela começa a se redescobrir, né? Ver que a vida pode ser um pouco mais colorida. Sim, e ela só se desafiou a fazer isso porque a mãe, antes de falecer, ela gravou alguns vídeos e orientou, né, o cara que ia cuidar do testamento a dizer o seguinte para ela, que ó, ela só iria saber qual era a parte dela da herança se ela realizasse cada um daqueles itens da lista dela. E na medida em que ela ia realizando um dos sonhos dela, ela ia recebendo um novo DVD da mãe e a mãe dizendo, olha, parabéns, que bom que você realizou isso daqui e tal. Então era como se fosse era uma espécie de jogo da vida real, né? Que ela começou a fazer de maneira tímida, mas né, uma lista que eu fiz tantos anos atrás, Quando ela etc tinha 15 e tal. anos, se eu não me engano. E aí ela vai se redescobrindo no processo, porque ela vai vendo que realmente realizar aquelas coisas ganhou um novo significado, né? Não pela herança, porque segundo o próprio roteiro do filme, né? Enfim, ela não necessitava de dinheiro ou qualquer coisa do tipo, mas tinha um significado para ela numa espécie de lealdade à mãe, né? Que faleceu e que queria muito que ela realizasse. E no processo, ela realmente vai percebendo que foi a melhor decisão da vida dela. Eu não sei, você vai contar sobre quais eram os itens da lista, ou alguns itens que se relacionam com a felicidade a dois. Sim, um item da lista que eu achei engraçado era aprender a dirigir. E, aliás, ela é péssima em dirigir. Péssimo. Outro item era achar o amor verdadeiro. E quando ela pega essa lista, ela já estava com um namorado. E a mãe dela, antes de falecer, sempre falava com ela a respeito de... São 4 perguntas que você tem que se fazer antes de você tomar essa decisão. Falar, não, esse é o amor da minha vida. Né? Eu até anotei essas perguntas, eu achei bem interessante, porque realmente é isso, né? A gente saber se realmente essa pessoa é pra gente, se a gente tá com carência, ou se a gente tá só pra ter um relacionamento, porque existem tantos relacionamentos aí mornos, né? Só porque eu tô com ele, eu vou para uma festa, apresento para os meus amigos, volta para casa, assiste um Netflix, mas não tem sonhos juntos, não tem planos, não traçam uma meta para vocês estarem juntos lá na frente. Né? Porque cada um tem a sua finança, cada um faz o que quer e de final de semana se encontra, namora ali e depois cada um na sua casa. Sim, e eu achei interessante também, desculpa, meu amor, Pode. é que o namorado dela, né, ele até conta para ela que ele vai desenvolver um jogo e que ela vai cuidar dessa empresa. E é interessante que ela fica assim, mas será que é realmente isso que eu quero para minha vida? Sabe? É aquele tipo de pessoa
que se não tomar cuidado, não tiver uma virada de mentalidade, de consciência, ela vai sendo levada pelos objetivos da vida do outro. E ela, por causa dessa questão do testamento, por causa desse processo todo, ela começa a se perguntar, será que ele é realmente o amor da minha vida? Será que valeria a pena, né, você investir a sua vida inteira em um projeto que você não acredita? Porque é mais ou menos isso, sabe? Sim. As pessoas vão se esquecendo no processo do relacionamento, o outro quer fazer isso, você nem gosta muito, mas você fala, ah, beleza, vamos fazer, vamos ver no que dá. Essa coisa de vamos ver no que dá, isso mata a nossa essência. Aquilo que deveria ser uma experiência de brilhar os nossos olhos, de dizer, não, eu tenho consciência que é essa pessoa com a qual eu quero me casar de verdade, vai se tornando aquela experiência monótona do tipo, ah, eu tô aí, né? É o que deu para encontrar, enfim. E ainda bem que ela começa a ter reflexões sobre isso, porque as perguntas que a mãe dela convida ela a fazer para responder se é ou não o amor da vida dela, vai abrindo os olhos dela e ela vai tomando decisões a partir do conhecimento dessas coisas que ela vai refletindo. Sim, e eu vou ler aqui as perguntas, são 4 perguntinhas só. Se você não tem um papel e uma caneta na mão, pausa esse vídeo, vai lá, busca um papel e uma caneta, ou anota no seu celular depois, porque essas são as perguntas muito necessárias para você se fazer quando você tiver alguém, né? A primeira pergunta, ele ou ela é gentil? Essa pessoa é gentil com você? Mesmo quando você fala baboseiras assim, você quer brincar e tal, ela é gentil com você? O contrário de ser gentil é o quê? É uma pessoa agressiva, é uma pessoa grossa, é uma pessoa que te ofende, é uma pessoa violenta com as palavras, violenta com as atitudes, é uma pessoa que não te considera. A gentileza é a qualidade de alguém que é amável, que é cordial, que valoriza você no cotidiano e nas coisas simples, como oferecer algo que te faça bem. Sabe aquela coisa assim de... A gentileza tem a ver com o quê? Com atos cotidianos de alguém que quer te fazer se sentir melhor. Olha, amor, quer que eu faça um cafezinho para você? Olha, amor, eu trouxe aqui essa balinha. Amor, quer que eu pegue um sorvete para você? Amor, tá com vontade de algo diferente? Tá sentindo falta de alguma coisa? Vamos fazer uma determinada coisa juntos? Sabe, a gentileza tem a ver com isso, com abrir a porta do carro, se realmente você entender isso como uma gentileza, né? E o outro também, porque a gente não quer ferir ninguém. Hoje a gente está diante de uma sociedade em que muitas vezes a gentileza ela é vista como, ué, por que você vai abrir a porta do carro? Acaso eu sou... né, incapaz de abrir a... Então, se a esposa é desse tipo de pessoa que não enxerga isso como gentileza, então corta esse item da lista, mas eu tenho certeza que ela há de demonstrar que gosta de algumas outras gentilezas. Então, foque naquilo que a pessoa realmente gosta. Mas no nosso caso, é muito isso, é abrir a porta do carro, é priorizar o outro, muitas vezes, né, acima da autopriorização, e não de maneira a cumprir uma exigência, mas de maneira voluntária. Não é para ficar resmungando depois, olha o que eu faço por você. Na verdade, é como um ato de amor mesmo, e o amor, ele não quer trocas, ele não quer barganhas, ele só se manifesta como expressão gratuita. Então, a gentileza fala dessa pessoa que olha para você e quer proporcionar a você um mundo mais feliz, mais prazeroso, mais alegre possível. E até quando tem oportunidade de bater no peito e dizer, olha como eu tenho razão, né? É alguém que mede as palavras, é alguém que até nas conversas difíceis sabe olhar para o outro o valorizando. Então a gentileza tem a ver com esses aspectos todos da vida, sabe? E parece um reducionismo, né? Fazer uma pergunta tão simples, ele é gentil ou ela é gentil,
mas eu vejo muitos casais se arranhando muito, brigando muito, com muitas cicatrizes, né? Eu vejo pessoas tratando um relacionamento como se estivesse tratando com o seu inimigo. Então, se é assim, não vale a pena estar num relacionamento onde não haja gentileza, né? É. A outra pergunta é: ele ou ela te faz querer ser a melhor versão de si mesmo? É para se pensar, É uma boa pergunta. Uhum. O que o outro emula de você? Ele emula o seu melhor? A gente já lidou com relacionamentos em que uma pessoa diz assim: olha, quando eu estou com a minha esposa, eu fico uma pessoa mais irritada, eu fico uma pessoa mais ansiosa, eu me sinto mais cobrada. Eu não sou uma pessoa violenta, mas a agressividade dele me emula essa agressividade. É como se ele instalasse em mim um modo sobrevivência. Eu tenho que ficar o tempo todo apreensivo, Estado de alerta. em estado de alerta, né? Olha, eu não sou ciumento por si só, mas os ciúmes dela me torna uma pessoa diminuída e me faz pensar coisas que normalmente eu não pensaria. Então, uma pessoa pode emular o seu melhor ou o seu pior, né? Às vezes você tem alguns medos, algumas inseguranças, e o contato com essa pessoa, né, te torna ainda mais inseguro, ainda mais com medo. Ou, né, é o contrário. Não, quando eu estou conversando com meu amor, eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais em paz. Eu consigo elaborar melhor os meus pensamentos, eu consigo me acalmar. O abraço dele, o abraço dela é um aconchego tão gostoso que no meio da tempestade eu consigo ainda assim acreditar de que as coisas podem ser melhor ou melhores. Então, o que é que esse outro ser humano emula em você? Ele acredita no seu potencial, Sim. né? Ele faz você querer fazer. Porque às vezes o outro quer fazer tudo pro outro, falar, eu vou fazer porque ele não tem capacidade. Ele faz isso, ele faz tudo, não deixa você fazer nada. Não te dá espaço. Ou ele permite que você possa mostrar o seu potencial. Fala, não, eu acredito em você. Mesmo ele podendo fazer, ele não faz para você ver que você é capaz, né? Sim. Tem outra aqui, a terceira. Você sente que pode contar tudo para ele ou ela? Você fica pisando em ovos para falar alguma coisa? Se você gastou alguma coisa ali, você tem medo de contar? É isso aí. E aí? Você que tem que responder. Se for um talvez, já é não. Exatamente. Porque, veja, se a pessoa com quem você está não é a sua melhor amiga, que é assim, né? Quando a gente tem um melhor amigo, uma das maiores características é justamente essa, é você poder contar as coisas mais estranhas da sua alma. Sem julgamento. E a nossa subjetividade, ela é cheia de estranhezas. Passam coisas absurdas pela nossa cabeça. Porque a gente está triste, porque a gente está mal, porque a gente tem os nossos momentos de pensar loucuras. Essa pessoa com quem você está, você tem medo de falar sobre essas loucuras? Porque você sabe que uma vez que você fale disso, o outro vai desdenhar, dizendo, para de graça. Ou então o outro vai ficar violento a partir da sua... É como se você já tentasse fazer isso algumas vezes, você abre o coração, de repente isso se transforma numa briga, isso se transforma numa discussão. Você abre o coração e de repente aquilo te leva o relacionamento de vocês para um mal-estar do tamanho do mundo, e ao invés de você ser acolhido no seu pensamento, você é rechaçado por ele. Então, como que funciona isso dentro do seu relacionamento? Ou você tem que ficar sendo sempre uma pessoa que você não é. Você é capaz de contar isso para o psicólogo, para a psicóloga, para o amigo de fora, para a amiga de fora, mas dentro não há conversa, não há tratamento dessas coisas mais íntimas. Você está com medo, mas você segura a barra, finge que não está,
porque sabe que isso vai estressar o seu relacionamento. Então pense nisso. E a última pergunta é: você imagine ele ou ela como pai ou mãe dos seus filhos futuramente? E aí? Você acha que a pessoa com quem você está vai ser uma mãe incrível, um pai incrível, no caso de vocês quererem ter filhos, né? Sim. Você realmente vai ter prazer em ter um filho com essa pessoa, não para atender uma demanda social, uma pressão dos pais, que muitas vezes querem que a gente lhes dê netos, né? Uhum. Mas você vai ter prazer de que o seu filho se inspire no seu marido, ou de que seu filho se inspire na sua esposa, né? É isso que você pensa? É isso, né? É isso. Então, se faça essa pergunta se você já tiver num relacionamento. Se você tiver dúvidas, já é um não, né? Porque o sim, a gente sempre fala que o sim é óbvio, e o que vem depois disso é tudo não. Talvez é não, ele pode ser não. Então, o sim é óbvio. Então, analise essas perguntas, pense bem antes de você tomar um outro passo, que é o casamento. Sim. Né? E aí também vale a pena enfatizar aquilo que a gente tem conversado aqui bastante no canal, que é sobre essa coisa da gente ficar se relacionando com uma pessoa em potencial, que é quando você diz assim, não, eu tô com essa pessoa ela é assim, assado, e daí você começa a dar um monte de justificativas, mas, né? Mas eu tenho certeza que ela vai se tornar uma pessoa incrível. Então é como se você estivesse se casando com um potencial dela, e não com o eu real. Só que quando a gente fala de alguém em potencial, nós não estamos falando da realidade, nós estamos falando de uma possibilidade, ou em outras palavras, uma fantasia que a gente criou para essa pessoa, que a gente nem sabe se ela vai se tornar, a gente nem sabe se ela quer se tornar isso que você está idealizando para ela no futuro. Por isso é uma bobagem se relacionar com alguém pelo potencial dela. Você precisa se relacionar com uma pessoa a partir do que ela apresenta hoje como ser humano. É óbvio que nenhum de nós estamos prontos, todos nós temos uma caminhada incrível a realizar, todos nós temos muito a evoluir, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a paixão, ela tem esse poder, né, de tampar os nossos olhos em relação à realidade e nos fazer apenas flutuar e olhar apenas para aquilo que pode ser considerado como virtudes. E daí, sem perceber, você está se casando com uma pessoa que não existe. Sim. Então pense nisso de todo o seu coração, faça perguntas assertivas, converse com essa pessoa para você chegar a essa conclusão, né? Essa pessoa é gentil? Essa pessoa realmente será uma pessoa incrível como pai ou mãe dos seus filhos ou dos filhos de vocês? Essa pessoa estimula realmente o melhor de você? Ou essa pessoa só estimula o pior? E você pode realmente contar tudo. Não, mas olha, ele é tímido, ela é tímida, eu não posso contar tudo, etc e tal, porque é imaturo, etc e tal. Mas espera aí, relacionamento não é coisa de gente imatura, infantil, entendeu? Uma hora isso vai acabar criando uma lacuna emocional dentro de você. Aí você não conta com a sua esposa ou com o seu esposo, você vai buscar isso de alguma forma fora, na figura de amigos, e daqui a pouco você pode ver o seu coração se distanciando dessa pessoa pouco a pouco. Então, não brinque de relacionamento. Realmente, então namore por um tempo com essa pessoa, vê se ela realmente vai desenvolver. Não precisa casar também da noite para o dia, pode namorar em uns 3, 4 anos, né? Se você estiver disposto, se você falar assim, não, é só isso que precisa melhorar, vamos dar um tempo ao tempo, vou conversando com ela, ver se, né, tem o desejo de melhorar nisso, para ver se realmente, né, essa pessoa se desenvolve nessas questões, para você, de repente, não se arrepender depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos de casamento, você chegar lá e falar, olha,
eu sabia, eu tive sinais claros de que não era Sim. uma pessoa para mim, mas eu simplesmente ignorei porque estava apaixonado. É isso aí. É isso, assista o filme, coloque aqui embaixo o que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou. É óbvio que a gente não contou, né, tudo que ela passou lá na trama. Sim. A gente tentou se segurar aqui nos spoilers para você também ver o desfecho da história, que é bem interessante, de certa maneira surpreendente. A gente captou ele meio que antecipadamente, né? Sim. Mas vocês vão ver o desfecho bem interessante. E não se esqueça também de conhecer a comunidade Amor em Construção, que é uma comunidade que nós criamos para a gente estar mais pertinho de você, dentro da experiência do seu relacionamento, orientando, ajudando, aconselhando. Você pode, através dessa comunidade, ter um contato mais direto com a gente, né? Através do WhatsApp, através do curso que tem dentro da comunidade, curso relacionado a comunicação a dois, sobre sexualidade, sobre vários assuntos que são pertinentes, os principais dilemas de um relacionamento a dois. Vai ser uma alegria ter você com a gente. Aqui no primeiro link da descrição desse vídeo tem o link para você conhecer a comunidade Amor em Construção, tá bom? Beijo. Um beijo, vai aparecer mais um vídeo aqui. Continue com a gente, maratone os vídeos do canal.